Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Tânia, sou médica, pediatra neonatologista e eu venho hoje aqui apresentar para vocês o José Neto e a Jéssica. Eles são médicos ginecologistas obstetras com subespecialidade na medicina fetal. E qual é a importância de eu estar trazendo dois colegas para a gente fazer esse bate-papo? Primeiro, porque dentro da neonatologia, a gente precisa trabalhar com previsões, né? Cuidar do bebê desde o intraútero. E esses dois colegas, eles nos ajudam nesse sentido, porque eles fazem toda essa parte desde o início, né? Do crescimento do bebê. Então, essa interação entre as profissões é muito importante. Principalmente porque para que a gente não tenha surpresas pós-parto, né, José Neto? E Isso. aí, como é que você acha que a gente pode estar interagindo nesse sentido da pediatria com a medicina fetal? Qual é a importância dessas duas profissões estarem trabalhando juntas? Certo. É uma linha de cuidado, né? A gente vem da consulta, da pré-concepção, chega na parte da concepção, a parte da obstetrícia, um pré-natal bem feito. E aí, eu acho que a medicina fetal, ele traz previsões, né? Ele prevê quantos bebês tem na primeira avaliação, né? Ele prevê que idade gestacional aquele bebê vai ter, em que dia provável ele vai nascer, né? E tudo isso enche muito o coração de afeto do pai, da mãe, toda essa previsão, né? E no decorrer desse cuidado, a questão da imagem, né, que a gente faz a avaliação desse feto, vai trazer também como ele está desenvolvendo, né? Uhum. As estruturas, né? A gente vê o primeiro batimento do coração do bebê, é coisa emocionante, né? Eu sempre me emociono junto com os Para a pais, família né? também. Eles já estão lá filmando e tudo, naquela esperança, né? Expectativa, na verdade. E a gente vê também essa curva de crescimento e também muito importante fazer os ultrassons morfológicos, né? O de primeiro, ele traz uma importância maior e os pais falam até que o que traz mais uma angústia, porque é a primeira avaliação morfológica, né? E que pode predizer, né? Se tem algum risco ali associado de Se o bebê alguma... tá normal, né? Isso, é a frase que eles falam. É. Doutor, tá Crânio tudo normal. calmo. Eu É. digo, ó, nesse momento, a gente vê que Aham. tá tudo bem, né? Que existem alguns marcadores de doenças genéticas, né? A gente vê a parte da morfologia, tem que mostrar as mãozinhas, os pezinhos que eles sempre perguntam, né? Querem ver, a gente tem que Uhum. mostrar. E é interessante, né? E no final dessa jornada, né? Que é o início aí de um novo ciclo, né? Com o nascimento dessa criança. Nesse momento do nascimento, tá lá aquele bebê conforme a gente previu, né? Para entrega à família e também entregar o bastão do cuidado ao neonatologista, ao pediatra, para dar seguimento a essa vida, né? Sem surpresas, né? Sem Sem, surpresas. Pelo É amor de Deus. verdade. sem surpresas. E assim, a gente vê muito no consultório que muitas pessoas não têm noção da importância do médico da profissão de vocês dentro desse acompanhamento, né? Na verdade, Tânia, acaba que muita gente não conhece a medicina fetal, né? Dentro dos Exatamente. próprios profissionais médicos, por exemplo, a gente já teve colegas internos, que ainda não são médicos, são colegas que estão estudando, e colegas já médicos, que às vezes quando a gente fala o nome medicina fetal, o pessoal se assusta, diz, o que é isso, né? Então, assim, a medicina fetal, ela entra como uma subespecialidade nova, não é uma coisa muito antiga. Então, aí o Kypros Nicolai, que é o pai da medicina fetal, ele começou a fazer as suas cirurgias intra-útero, fazer esses procedimentos aí em 92. Então, não é uma coisa muito antiga como a cardiologia, como a Sim. pediatria propriamente dita. E veio como para uma forma de aperfeiçoar o cuidado do bebê ainda dentro da barriga. Então, qual é o nosso foco? É cuidar daquele bebê ainda dentro do bucho da mãe. Então, a gente é muito focado para o ultrassom porque essa é a nossa comunicação. É o nosso meio de conseguir entender e traduzir o que aquele bebê tem
para aqui fora, enquanto ele ainda está lá dentro e a gente ainda não consegue vê-lo. E a gente costuma dizer que a gente trabalha junto com a neonatologia, né? Sim. Não dá para separar as coisas que andam realmente muito em conjunto. Inclusive, a questão das surpresas é uma coisa que a gente sempre bate muito na tecla. Por exemplo, o Neto falou do morfológico de primeiro trimestre, né? Que é de suma importância. E a gente traz com ele o cálculo de risco de cromossomopatias, né? De síndromes. Dentre as síndromes, a mais conhecida é a síndrome de Down, né? E algumas pessoas, acho que já deve ter passado isso pra ti também, perguntam, mas doutor, pra que eu quero saber? Né? Se eu souber, o que é que eu vou fazer? Eu não vou tirar, eu vou cuidar, e aí, o que é que eu faço se eu souber? E aí, uma das coisas que a gente costuma dizer, que eu costumo dizer, é importante para você saber, mas mais importante ainda é para o neonatologista saber. Né? Então, assim, para você, Nel, você vai dizer isso com toda a propriedade, faz uma diferença gigante você saber se tem um bebê com síndrome de Down ou se é um bebê que é normal. Porque você já se preocupa com as cardiopatias, e você já prepara, eu vou precisar de um leito, de uma UTI mais especializada. Que seja mais preparada para receber esse bebê. Isso. Exatamente. Às vezes a gente planeja um parto, né? Tipo, a gente trabalha em maternidades que são particulares, a gente já sabe, tal dia, por exemplo, terça-feira é o dia que tem o cardiologista. Então, se aquele bebê tem uma doença do coração, a gente já vai tentar planejar aquele parto para o dia que tenha um cardiologista lá, né? Então, assim, a medicina fetal, ela entra para tentar ajudar isso. E em inúmeras doenças, inúmeras patologias. Por exemplo, a gastrosquise, né? Que é o intestino para fora, um bebê que tem o intestino para fora. É uma coisa feia, quando a gente vê é feio. Mas não é uma coisa assim tão grave, não é uma coisa, meu Deus do céu, vai morrer só por causa disso. Não. É passível de correção, é passível de cirurgia. É diferente, às vezes, de outras doenças que, infelizmente, não tem como ter correção cirúrgica. Mas, se eu tiver uma boa assistência. E assim, Jéssica, tem muitas pessoas fazendo ultrassom aí, né? No mercado, a gente vê muitas pessoas fazendo ultrassom. Nem todos os profissionais, eles são capacitados para estar ali naquele computador, naquele aparelho, fazendo. E por isso que muitas vezes nós temos surpresas. Exatamente. Então, quando você pega uma criança, e como você falou, com essas patologias, que elas não são vistas no ultrassom, ela gera transtornos ao nascimento. Total. Até uma coisa que não seria tão grave pode se tornar grave. Quando você não a equipe sabe não vai daquilo, estar né? preparada para receber aquele bebê. E a aceitação da família, no sentido de ser pego de surpresa, né? Total. Não estavam preparadas para o que estava por vir, né? O que estava por acontecer. E a especialidade da medicina fetal não é só um achado de imagem, né? Você faz um raciocínio clínico em cima disso. Isso. Você traz hipóteses de diagnóstico. Você traz exames que confirmam ou não esses diagnósticos, né? Tem exames invasivos, amniocentese, cordocentese, né? Biópsia de vilo, que ao querer do casal, se quiser fazer essa investigação e chegar a uma conclusão, a gente pode ofertar para esse feto, né? Aí é nessa vida, aí num período do pré-natal. Claro. Né? Então, E hoje, com a medicina tão avançada, né, vindo com a medicina fetal, nós temos ainda a possibilidade de fazer cirurgias intraúteros. Isso. Né? Como a mielomeningocele, que, quando descoberta, muda a vida. bem no início, completamente. Indicação muda completamente, correta. prognóstico, tratamento. Muda a vida. Por isso que é tão importante a gente conhecer as especialidades, ser bem acompanhado por um obstetra, Isso. ginecologista, ser bem encaminhado para o médico fetal para fazer os devidos morfológicos no tempo certo e ter a consciência de que o bebê tem que nascer com a equipe apropriada para isso, Exatamente. né? E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença para a saúde dessa criança. Você que tá lá nos primeiros cuidados, você sabe a diferença que faz de um bebê que nasce em boas condições, que nasce com uma boa assistência de equipe, para um bebê que não teve tanta assistência. Então, você sabe, você pega aqueles bebês, às vezes, já a mais longo prazo, e vê um bebê que nasceu sem assistência, às vezes nasceu numa ambulância, que veio no caminho, não conseguiu ter uma assistência adequada. Quando foi chegar no hospital é que foi ter assistência. É a diferença de um bebê que nasceu com aquilo tudo planejado, com assistência, com já aquelas coisas, esperando o que ele tinha e o que ele precisava, faz total diferença. E a questão da mudança, né, de um ultrassom simples para um ultrassom com um fetólogo, com alguém da medicina fetal, é justamente isso que o Neto falou, é o raciocínio clínico. Então, assim,
as pessoas às vezes não entendem as especialidades médicas e às vezes a gente tem que explicar. Sim. Fala um pouquinho mais, para que serve isso. Então, assim, uma pessoa que é fetólogo, para a pessoa ter a residência de medicina fetal, ela tem que ter feito primeiro a residência de ginecologia e obstetrícia. Sim. Então, assim, você primeiro tem que ser o ginecologista obstetra, você tem que fazer parto, você tem que estudar como é que funciona uma placenta, como é que funciona o bebê, como é que ele tá, enfim, você tem que saber toda aquela fisiologia, para depois você aprofundar ainda mais conhecendo algumas coisas. Então, por exemplo, o que é que difere em alguns sentidos? Por exemplo, fiz um ultrassom e o líquido estava reduzido. Ok, ultrassom com líquido reduzido. Às vezes, um colega que faz ultrassom bate só ali, o líquido está reduzido e pronto. Assusta Né? a família. Você olha e diz, meu Deus Sim. do céu, misericórdia, o que é isso, né? Pode até induzir a uma retirada de um bebê de forma prematura. E é a errônea, né? E eu acho que a nossa função é evitar a prematuridade. Sim, né? sim. E entregar esse bebê com maior chances de vida, de sobrevida para E vocês. poucas comorbidades. E saber o que você vai precisar procurar, Sim, né? é. Então, tenho essa doença, tenho esse, por exemplo, líquido reduzido. Aí eu vou ter que olhar os rins do bebê, eu vou ter que olhar a função dessa placenta. Tudo isso, ela vem de uma fisiologia, ela não vem do curso de ultrassom, ela não vem de uma prática somente de ver imagens, ela vem de todo um estudo da doença, de todo um estudo daquilo que se procura. Então, hoje, por exemplo, eu estava vendo uma paciente que estava fazendo um ultrassom de gêmeos. E aí o pai dizendo, vale, doutora, o ultrassom de gêmeos tem umas coisas, tem que ver bexiga. Sempre tem que ver bexiga. Tá vendo aqui as bexigas? E ele, vale, doutora, por que a senhora acha tão importante essas bexigas? Misericórdia, né? A bexiga, Mas né? o que é que tem nessa bexiga, pelo amor de Deus? E aí, a gente dizendo, olha, existe uma doença que só existe em gêmeos, né? Que dividem a mesma placenta, que ela começa, que um dos estágios dela é a gente ver uma bexiga grande no bebê e uma bexiga pequena ou ausente no outro, que é a síndrome de transição feto-fetal, que é uma doença muito, muito grave, mas que você só vai saber se você tiver estudado aquilo. Sim. Então, assim, você precisa de um profissional bom, que te dê um bom respaldo para poder acompanhar a tua gravidez ser tranquila, ser em paz. Às vezes dá tudo certo, mesmo com profissionais, né? Não tive... Ok, mas às vezes dá muito errado. Sim. Então, a gente precisa tentar ao máximo ir sempre para aquele profissional que estudou para isso. Então, se você quebrou um braço, você não vai procurar o cardiologista. Você vai procurar o ortopedista. É meio lógico. Você quer fazer uma casa, você vai procurar um engenheiro. Por quê? Porque é um cara que estudou para aquilo. Então, o pessoal da medicina fetal estudou os 3 anos da ginecobstetrícia, mais 1 ano, 2 anos de medicina fetal, enfim. E segue estudando assim como a galera da neonatologia. Então, se você quer cuidar de um bebê recém-nascido, se você quer colocar os cuidados intensivos, você vai procurar um neo. É porque a ciência é muito dinâmica, né? Então, assim, se você para de estudar, você não acompanha. Tchau e Não é benção. isso? Você piscou, perdeu. E assim, a gente que faz parte de uma maternidade alto risco, né? Que a gente trabalha junto. Então, assim, eu falo com muita propriedade dessa troca que a gente tem lá dentro, né? Quando o paciente já está acompanhado pela fetal e esse paciente vai para o parto. Então, assim, a gente já sabe o que tem que fazer. Então, por isso que é tão importante a ponta, que é a neonatologia, tá em contato com profissionais como vocês. E como muda né? o desfecho, Isso, né? exatamente. A gente consegue, numa muda o maternidade, desfecho. no interior, dentro do Ceará, que é, enfim, não é a maior capital do Brasil, mas nós temos condições, só que as condições, elas são limitadas. E mesmo assim, a gente consegue fazer muita coisa por essas crianças, exatamente. entendeu? Quando a gente consegue estar bem preparado para isso. Eu acho que a medicina fetal vem trazer um elo entre a obstetrícia e a E a neonatologia. neonatologia. A gente é meio Exatamente, neo, meio Né? obstetra. Porque a gente consegue dosar a mão no momento certo de se resolver aquela gestação. Sim. Eu acho que o que pesa nesse elo é evitar muito a prematuridade, é ver a vitalidade desse feto e entender que, não, agora é hora de continuar a gestação. Por mais que dê sinais que a gente fique angustiado, mas a gente, a partir do conhecimento científico, né? A gente manter aquela gestação e também saber que aquela gestação não
tem mais como vir, né? Continuar. Sim. E aí a gente chamar o NEL, né? Dizer, tá na hora de resolver. E o NEL, né? Ter essa confiança e dizer, vamos resolver. Porque a gente sabe hoje que uma UTI NEL é uma briga por um leito. Por um leito, né? Porque a demanda é alta. Então a gente tem que evitar de ocupar um leito de forma errônea. Errônea, né? E a prematuridade hoje é a maior causa, né? De morte e mortalidade. Sim. Me corrija se eu estiver errada. Não, com certeza. É porque, assim, nós estamos diante aqui de uma conversa de duas especialidades muito novas, né, gente? Não é? Né? Tanto a neonatologia como a medicina fetal. E poucas pessoas sabem da importância de ter um neonatologista na sala de parto. Não é a mesma coisa de ter um pediatra. Nunca, né? na vida. O neonatologista, ele estuda 2 anos a mais para ter aquela experiência em receber o bebê. Então, isso faz toda a diferença na assistência que é dada, da necessidade que aquele bebê vai ter, né? E esse trabalho de você entender a fisiologia daquele bebê, de você trabalhar de forma correta, vem muito da parte fetal, que aí a gente trabalha junto com vocês, né? Então, por isso que eu queria fazer essa conversa com vocês, que é para conscientizar as pessoas de quando for engravidar, ter a noção, né, de procurar bons Hoje em dia, profissionais para acompanhar. Graças a Deus, o conhecimento é fácil, né? Então, isso que você está fazendo é provocar conhecimento para as pessoas. Conhecimento, né? que as pessoas, exatamente, para que as pessoas procurem. E assim, com o avanço da medicina, a gente teve avanço de muitas coisas que não aconteciam antes. Tipo, bebês de 26 semanas não sobreviviam. Era isso. Tânia... E hoje nós temos bebês de 26 semanas que eu faço follow-up, que é o acompanhamento de alto risco, que eu dou alta para essas crianças com 2 anos. Então, para que a medicina tenha chegado até aqui, foi preciso ter profissionais como vocês e profissionais como nós, neonatologistas. E que bonito isso, né? Porque é uma dúvida muito grande. Hoje a gente coloca, por exemplo, principalmente nas restrições de crescimento, que é uma coisa que é de fácil diagnóstico, não é um diagnóstico difícil, e que é um diagnóstico frequente, né? Infelizmente, é um diagnóstico frequente. E aí tem algumas pessoas que às vezes batem na tecla e dizem, tem essas doenças da medicina fetal, essas doenças novas. Não são doenças novas. Isso. As doenças, elas já estavam lá. Subdiagnosticadas. Subdiagnosticadas. Então, era aquela gravidez, a gente que é do interior, é tipo, a minha avó teve 10 filhos, 5 sobreviveram, 5 não sobreviveram. Então, aqueles 5 que não sobreviveram, possivelmente tiveram alguma alteração, tiveram alguma coisa naquela gravidez, né, que naquela época, ou o bebê nasceu e eu não tive uma condição de sobreviver, ou ele, antes de nascer, já tinha alguma doença que levou a esse óbito. Essa realidade não é só do presente e do passado. Nesse mesmo momento, a gente vive realidades diferentes. Quando você fala na restrição de crescimento, a gente tem que lembrar que a base, né, a maior causa de restrição é a insuficiência placentária por uma pré-eclâmpsia. E pré-eclâmpsia, né, hipertensão da gestação, é velho, é do tempo pé da serra, né? E temos, olha a realidade, a gente tem na base uma dificuldade de uma prevenção de uma pré-eclâmpsia, que é tomar um AS, né? Você não precisa de exame. Que tem no posto e é de graça. E para você fazer a indicação, é uma consulta, uma anamnese, você não precisa de nenhum exame específico. Mas você precisa do profissional. Você precisa. Que saiba indicar no momento certo, né? E assim, não precisa ser um profissional que tem uma especialidade. Não precisa. E a gente perde muito isso, né? A gente acaba perdendo muito isso. E a outra realidade é você conseguir, né? Fazer um diagnóstico de restrição. Primeiro você tem que conseguir ter acesso a um médico que faça ultrassom. Sim. Né? E aí, quando você tem esse diagnóstico, aí você já vai para um outro extremo, né? Porque é um cuidado que você tem especializado. Que, infelizmente, nem todo mundo tem acesso ao diagnóstico, quanto mais ao acompanhamento. Sim. Né? Então, são realidades que são diferentes, né? Que a gente consegue vir para a ponta, puxar aqui para um médico fetal e um neonatologista, mas a gente tem pessoas lá na outra ponta que não tem esse acesso. Que é todo o percurso da saúde no Brasil, né? A saúde no Brasil já é toda pensada para ter atenção básica, atenção secundária, atenção terciária. E aí, quando falha a atenção básica, que é isso que o Neto está falando, aquele médico lá do primeiro que não conseguiu fazer o pré-natal adequadamente, o que não conseguiu prescrever o AS e o cálcio para prevenção de pré-eclâmpsia, falha todo o restante. Então, acaba sobrecarregando as outras cadeias, né? Para entregar o bebê com aquela... Para um neonatologista, né? Não passa só por a gente, começa lá na ponta, né?
Exatamente. Lá na Começa de ponta, tudo, né? tudo mesmo. Então, assim, Tudo tá conectado. perpassa por várias coisas. Mas uma coisa que eu queria deixar, que eu acho que a Tânia traz pra gente, é que, por exemplo, olha pra mim, olha pro Neto, olha pra Tânia e diz, ai meu Deus, mas é muito difícil eu conseguir chegar na doutora Tânia, é muito difícil eu chegar no doutor Neto. Gente, não é. Sabe? Não é. Inclusive, pessoas, você olha assim e diz, doutora, porque você não vou conseguir chegar. Gente, é fácil. A gente é profissional, é médico, e você marca pra gente igual marca pra qualquer outro profissional. Exatamente. E às vezes a pessoa olha assim, não, porque é subespecialista, só vai, por exemplo, atender particular. Não, eu falo por mim, falo pela Tânia, falo pelo Neto. A gente atende alguns convênios, a gente atende no SUS, gente. Entende? E com a mesma consulta, a mesma ultrassom que a gente faz no SUS, a gente faz no particular. A gente faz pelo convênio. Então, a assim, mesma atenção e o mesmo conhecimento. Não é? A mesma pessoa, é o mesmo profissional. Então, assim, não é uma coisa de, eu só vou conseguir ter um neonatologista ou uma medicina fetal se eu tiver muito dinheiro, se eu tiver... Não é, gente. Esse poder de estar com um bom profissional, nós temos em vários âmbitos, tanto no SUS, quanto no particular, quanto no convênio. Só cabe a você procurar. Então, são decisões, né? Eu posso decidir ter na minha sala de parto só um pediatra, eu posso decidir ter na minha sala de parto um neonatologista. A gente vê muitos pediatras com essa experiência de sala de parto, né, Sim, gente? com Até certeza. Porque antigamente a gente não tinha o neonatologista. Mas com essa ciência nova, com essa subespecialidade nova, do qual a gente tem a capacidade de dar mais 2 anos para se especializar e cuidar mais ainda do seu filho, eu acho Não é o que... suficiente, né? Que nossa curva de aprendizagem permanece. Que quando a gente termina, você não sei de nada. Então eu preciso continuar, né? Você continua estudando porque você tem que continuar se atualizando, porque a cada 2 anos muda o programa de reanimação, as condutas vão mudando, muda alguma coisa para vocês na obstetrícia, a neonatologia tem que acompanhar. Então, assim, a importância nas consultas de pré-natal, dessa interação obstetrícia, fetal e neonatal é muito importante para a saúde da criança. Com certeza. Né? Mesmo que você tenha toda uma previsibilidade, ainda pode acontecer alguma coisa de errado. Imagine quando você não tem esse acompanhamento adequado. Né? Então, a importância de vocês conhecerem profissionais como José Neto e a Jéssica, de estarem com eles fazendo bom acompanhamento, é pela saúde do bebê lá na frente. É de um pouco do meu desempenho que eu vou ter na sala de parto, de receber um bebê sem surpresas e de vocês poderem estar acompanhando, né, de forma correta, como o Neto falou. Se é uma pré-eclâmpsia, você pode atuar desde o início, porque um bebê que nasce com uma mãe que tem pré-eclâmpsia, ele pode nascer desconfortável, ele pode ter restrição do crescimento, ele pode ter várias coisas que vai deixar ele internado numa UTI durante algum tempo. Aí vem todo um estresse emocional. Todo um estresse emocional. É. Eu acho que a gente traz muito isso, né? A medicina fetal. Quando a gente dá um diagnóstico, né? A gente já tem que também dizer um prognóstico, a gente tem que dar opções se existe ou não. Como a medicina fetal é muito nova, né? E como aumenta a demanda e você vai fazendo ultrassom, também você vai diagnosticando um maior número de doenças, né? De patologias. Sim. Né? E aí você tem que dar essa informação ao paciente. Tem o que eu possa fazer nesse momento, enquanto o bebê está na barriga? E você tem que ter essa resposta. E um diagnóstico precoce, como a mielomeningocele, né? Como as gestações gemelares, que tem suas complicações específicas, que precisa também de tratamento cirúrgico com laser, um diagnóstico assertivo, no momento certo, você muda completamente a evolução e a vida desse paciente e da família, porque você imagina, uma mielo, você começa a prevenção tomando ácido fólico antes de engravidar. Você faz um morfológico de primeiro, você já tem sinais indicativos que ali tem uma espinha bífida, né? E ali você pode fazer uma correção, você confirmando, ali entre 26 semanas, né? Mas quanto antes você fizer, ali 18, 19, melhor. E o prognóstico dessas crianças quando nascem é perfeito. Né? Porque elas têm mais chances de andar, de não precisar colocar uma válvula na cabeça da criança, né? O desenvolvimento neuropsicomotor vai ser completamente diferente, vai ser um ser humano mais independente, né? Então, você imagina também os pais... Ação social, você tem que pensar tudo isso, né? E os pais também, assim, né? A preocupação de um pai e de uma mãe é assim, e se eu não tiver aqui, o que é que vai ser do meu filho? Isso, exatamente. Né? E assim, quando você dá essa informação, os pais, eles abraçam, assim,
eu tenho que conseguir. Tenho que correr atrás, e eles vão e correm atrás, né? E isso no momento certo, né? De um diagnóstico assertivo. Pois é, quando você fala desse bom acompanhamento, no podcast anterior, a gente estava falando sobre maternidade, vias de parto, e aí uma das mães que estava comigo aqui, ela falou assim, eu não sei por que a gente fala em cesárea humanizada, porque todo procedimento médico devia ser humanizado, né? Não tem que ter cesárea humanizada. Viu? Não tem que ser humanizado. Eu gostei. Pois é, então quando você fala desse bom acompanhamento, você fala da humanização da família. Isso, né? exatamente. Porque assim, não é que a mulher e a família vai se preparar para uma coisa que ela não queria que existisse, mas ela vai ter meios de procurar ajuda e é uma coisa que ninguém diminuir quer comorbidades, diminuir mais danos, né? Então, por isso que eu acho muito importante. Eu queria agradecer vocês. Que nada, a gente que agradece o convite, que é ótimo. isso. Né? É uma ótima oportunidade. Porque para estar orientando as pessoas sobre a importância da nossa especialidade da medicina hoje em dia, que as pessoas vejam com carinho, porque isso é questão de saúde. Com certeza. Né? É uma questão de saúde. Prevenção. Tudo é isso, né? A questão de engravidar é planejamento, né? Isso, é eu conseguir me planejar, é planejar onde eu vou fazer os meus ultrassons, aonde eu vou parir, é planejar todo esse cuidado que eu vou ter, quem são os profissionais que eu vou procurar, é todo esse planejamento. É claro que tem coisas que, às vezes, as malformações, elas saem do nosso planejamento, né? Eles saem do percurso. Mas mesmo quando as coisas saem do percurso, a gente tem que achar um novo trilho para aquele rumo. Então, tudo isso é a gente tentar ajustar e ver realmente questões de valorização. O que é que eu quero para o meu bebê? Eu quero o berço mais bonito do mundo? Eu quero um bom acompanhamento, que ele nasça com saúde, né? Então, assim, a gente tem que ir vendo o que é prioridade. Eu vou deixar de ir para consulta para ir comprar um enxoval no serrão. Né, gente? Sim. Vamos tentar focar realmente na saúde daquela criança. Hoje a gente já sabe que muitas das doenças e muitas das comorbidades da vida adulta, elas são ainda causadas intraútero. A gente tem esses dados, estudos aí a longo prazo. Então, o quanto a gente pode evitar para aquela criança e para aquele adulto, se a gente tiver um pré-natal adequado, se a gente tiver cuidados adequados, se a gente conseguir ter ali um bom acompanhamento, bons diagnósticos, bons profissionais e sempre uma família ali preparada para receber aquele bebê, porque, né, amor é tudo. A gente brinca assim, seu filho precisa de amor e peito. Exatamente. Já vale, assim, uns 85% é amor e mama. Família, obstetrícia, fetal, neonatologia e peito. E peito, por favor. Leite, precisamos, obrigada, agradece. Mas é isso. Mas eu queria agradecer vocês, gente. O objetivo era esse, essa informação, essa conscientização da gente estar utilizando das subespecialidades, né, de que a gente tem no mercado, que veio em prol de prevenir, de ajudar, né, e de fazer controles, né? Obrigada, José Neto. Obrigada, Jéssica. Obrigado você o convite, Taninha. Maravilhoso. Você perfeita. Muito obrigada. Obrigada mesmo. A gente fica honrado com esse convite em estar aqui falando com as suas moças, né? E falando com esse pessoal para ir para trazer coisas boas. E os seus pequenos. Isso, obrigada. Meu Deus.